Então, pessoal, nós vamos aqui fazer brevemente o lançamento do nosso livro, só para explicar, né? A cada seminário, eu falei isso logo no início, vou repetir aqui. Nós estamos na 6ª versão do nosso seminário, que é feito anualmente, em todo mês de agosto, acabou sendo tradicional para a gente fazer aqui o lançamento. E nós já estamos na 6ª versão, mas nós não estamos no 6º e-book, tá? Então, só para explicar. Na primeira e na segunda versão, nós não organizamos o e-book, mas a partir da 3ª versão do seminário, nós fizemos uma parceria com a editora Chalé Editorial e, a partir daí, passamos a produzir o e-book. O e-book reúne alguns dos trabalhos apresentados durante o seminário. Esses trabalhos são selecionados pelos coordenadores de mesa, né, que mandam para a gente uma lista dos trabalhos que eles consideram que devem ou podem ser publicados. Em parceria com a Chalé, nós conseguimos a publicação, que infelizmente não pode ser gratuita, porque é uma parceria com uma editora, né? Então pressupõe algum custo, mas que a gente sempre consegue aí um desconto bem bacana, e são publicados com um custo mínimo, tá? É um e-book de acesso gratuito que fica disponibilizado no site da editora. Então, Rodrigo, se você puder, por favor, depois mostra aí o site da editora, coloca o linkzinho para o pessoal visitar. Nós, então, estamos promovendo hoje, olha, para quem quiser conhecer o site da Chalé, que não tem somente os nossos livros, mas também tem outros livros que vocês podem acessar, inclusive livros físicos que podem ser comprados, tá? Nas lojas da Amazon, enfim. Então, tem livros de formatos diferentes, né? E nós lançamos hoje, Rodrigo está com a capa preparada aí, com o arquivo preparado, porque as nossas capas são muito, muito bacanas, sempre são muito bacanas, e isso sai da cabeça do Cleiton Batista, que não pôde estar aqui hoje, porque está dando aula. Então, hoje voltou aí o CAP da UERJ, o Cleiton está lá. O Cleiton é o nosso capista oficial. E aí ele está sempre produzindo umas capas muito bonitas para a gente, que são também as artes que nós usamos nos nossos seminários, tá? Então, nós estamos hoje lançando Perspectivas Medievais, que foi resultado do nosso 5º Seminário de Estudos Medievais, realizado em agosto de 2022. Rodrigo tem como mostrar aí? 1 minuto que ele pediu, porque, coitado do Rodrigo, ele fica fazendo trocentas coisas ao mesmo tempo, né? Mas, então, Rose, antes de você falar um pouquinho sobre o Perspectivas Medievais, eu vou mostrar também para vocês o nosso bebezinho, que é Conexões Medievais. Esse foi um e-book que nós produzimos, mas depois, como nós gostamos de livros físicos, né, nós pedimos à Chalé que fizesse uma edição física do primeiro e-book que nós lançamos, que é Conexões Medievais. Esse livro físico, ele não é vendido, tá? Mas só para edição de colecionadores, tá? Só para os autores. Mas você pode acessar esse livro todo no site da Chalé Editorial, tá? É só baixar. Temos lá o Conexões Medievais e o Idade Média em Questão, que é do ano de 2021. E agora temos aí o Perspectivas Medievais, com essa capa para lá de bonita, que o Cleiton bolou para a gente, que vai ser lançado, está sendo lançado hoje e vai estar disponível para ser baixado gratuitamente na sexta-feira, ok? Rose, fala um pouquinho aí do Perspectivas Medievais para a gente, por favor. Bom, brevemente, o nosso livro conta com a autoria de 20 partícipes, então, do 5º Seminário de Estudos Medievais, né, que nós promovemos em agosto do ano passado. E nós temos as mais diversas temáticas. Vou falar aqui um pouquinho para vocês, só para terem aí
um gostinho, vou falar sobre alguns títulos. Então, nós temos a formação da sociedade judaica asquenazita na Renânia medieval, temos os forais na estrutura do direito medieval português, problemas e questões, temos Idade Média, o surgimento da moda, legislação suntuária. Depois vocês vão saber um pouquinho sobre cada um dos autores, então por isso não estou mencionando aqui, e até mesmo para não alongarmos esse lançamento, né? A proposta é mesmo divulgar o lançamento para que vocês possam acessar o mais rápido possível lá no site da Chalé. E temos, então, também uma apresentação, né, do livro, feita por mim e pela Marta. A gente agora vai falar um pouquinho, né, sobre perspectivas medievais, trazer agora o que mesmo, Marta? É um vídeo ou é o professor Paulo André? Então, nós vamos chamar agora aqui à sala o professor Paulo André Leira Parente. Ele é docente da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e ele vai falar um pouquinho sobre o seu texto e também comentar um pouquinho sobre a participação dele na obra. Paulo, bom dia, seja muito bem-vindo, é sempre uma alegria enorme te receber aqui. E passo a palavra a você para que você possa dar início à sua fala. Seja muito bem-vindo, é sempre uma alegria enorme Paulo, ouviu? Essas modernidades são ótimas. Enquanto o Paulo se ajeita ali, tira do YouTube e fica só no StreamYard. Aí acho que não vai dar essa reverência. Ok? Se ajeita ali, tira do YouTube e fica só no StreamYard. Aí acho que não vai dar essa reverência. Tá. Enquanto ainda tá. Mas enquanto o Paulo está se ajeitando aí, Rodrigo, dá uma ajuda dentro do possível. Coloca para a gente, por favor, Rodrigo, o vídeo que foi enviado, se você tiver com ele aí na mão, para o pessoal poder olhar, porque, assim, como nós dissemos, nós temos... Minha raiz é sagrada, eu sou doutora. Só não solta agora, tá, valeu. Nós temos pessoas, né, que pesquisam Idade Média por todo o Brasil e que estão tanto do norte até o sul do país, né? E graduandos, graduados, e todos os títulos e titulações possíveis e imagináveis entram no nosso seminário e entram também no nosso e-book, tá? Então, nós pedimos a uma dupla de autores para enviar um vídeo falando um pouco sobre o seu trabalho. Então, está aí a Raíza, e que vai apresentar o trabalho dela junto com o Everton. Então, solta aí, por favor, Rodrigo, o vídeo. Oi, pessoal, meu nome é Raíza Sagredo, eu sou doutoranda em História Global na UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, e membro também do Meridiano, que é o Núcleo Interdisciplinar de Estudos Medievais também da UFSC. Olá, meu nome é Ederson José de Vasconcelos, sou doutorando pela UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, e membro do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Medievais. Meu artigo e do Ederson nesse e-book é intitulado História Pública e Ensino através do Neomedievalismo, Questões Políticas e Religiosas no Brasil Contemporâneo. E o nosso objetivo nesse artigo foi justamente perceber os usos e abusos da categoria Idade Média, né, através do neomedievalismo ou medievalismo, tanto em termos políticos como em termos religiosos. E de que forma a gente pensar em história pública e ensino pode nos ajudar a destrinchar essas questões. Então, através de várias questões colocadas aí pelo Paulo Pachá e por tantos outros intelectuais, a gente consegue fazer uma leitura de acontecimentos e elementos medievais que acabam emergindo aí em diferentes discursos. No primeiro momento, utilizaremos a ideia defendida pelo Brasil Paralelo e como é apresentada uma leitura
quixotesca sobre a Idade Média Ibérica, e no segundo momento estaremos debatendo a questão do satanismo e da bruxaria, e como essas questões são abordadas na contemporaneidade, através de análise e releitura sobre o período medieval. E o quanto que é importante a gente dialogar o ensino e a própria história pública, né? Dessa forma, no presente capítulo, buscamos debater como essas perspectivas podem ser compreendidas e relacionadas através da história pública. É muito interessante o artigo dessa dupla, porque é um exercício bem contemporâneo do medievalismo, né, do neomedievalismo, como alguns chamam também, e isso mostra como o nosso e-book está passeando em diversas temáticas. Nós trabalhamos tanto colocando ali textos relativos a estudos medievais, com fontes documentais produzidas na própria Idade Média, né, como também as apropriações que essas fontes e elementos e símbolos medievais terminam sendo utilizados na contemporaneidade, na cultura pop, nos jogos, nos documentários, enfim, no YouTube e outras formas de manifestações audiovisuais e também textuais e imagéticas também, porque no texto deles, eles inclusive analisam charges, né, que é muito interessante, memes também. E nós também temos uma parte dos artigos voltados para o ensino de história, facilitação, né, do estudo de temáticas medievais nas salas de aula do ensino fundamental e do ensino médio. Então, você vai poder aí passear por temáticas extremamente amplas, que cobrem os 3 aspectos mais básicos, né, do estudo da Idade Média no Brasil. E aí, Paulo, o que você escreveu para a gente no seu artigo? Agora, isso. Oi. Marta, eu dou os parabéns a você e a Rosiane pela organização do livro. Fiquei muito feliz com o resultado final, o livro ficou muito bonito e ele acrescenta bastante na historiografia, especialmente para as outras publicações às quais vocês já ofereceram ao público. A minha contribuição foi uma contribuição singela, ela vai de encontro a um viés de estudo dentro da história do direito, do campo da história do direito, no qual eu destaquei a legislação produzida pelas cidades no final da Idade Média, com uma pesquisa em particular sobre as cidades portuguesas, especialmente no século XIII e no início do século XIV, que é uma legislação muito rica e pouco utilizada, onde a gente observa a própria vida cotidiana da cidade na sua condição de poder frente às demais instâncias de poder. Agora, é uma contribuição singela, porque eu queria destacar 2 aspectos no livro que me chamaram muita atenção. O primeiro é a variedade historiográfica. O livro alcançou um refinamento de variedade historiográfica pouco comum. Elementos da filosofia, da cultura, do próprio direito estão ali bastante bem representados. E gostaria de destacar um segundo aspecto que também me chamou muito a atenção nessa edição em particular. É um livro que não é só para o especialista. Quer dizer, os nossos alunos vão ler, nós vamos ler o dos colegas, enfim, aqueles que gostamos, vou ler o da Rosiane, o seu, mas é um livro que não é apenas para o especialista, ele contempla também o professor de história das secretarias municipais do Estado, que lida com esse gosto pela Idade Média, muitas vezes difuso, mas também para o leitor atento, o leitor interessado em Idade Média, o qual eu conheci tantas vezes na vida, pessoas oriundas de carreiras e profissões totalmente diferentes, mas sempre nos eventos me contactavam dizendo: professor, como eu gosto de Idade Média. Então, eu acho que é um livro que contribui aí. As contribuições todas são oriundas da pesquisa, com documento, com teoria, com problemática, mas permitem também o acesso ao leitor atento, ao leigo, ao não especialista.
Agora, sucesso e vida longa ao livro, para circulá-lo. Parabéns a todos, parabéns a Rosiane, parabéns a Marta e o Wendel, que teve que sair aqui também. Muito obrigado pela oportunidade de publicar com vocês. Muito obrigado. A gente é que agradece, maravilhosa, né? Do lado que eu posso. Muito obrigada mesmo. Não é tão bastante, tá? Bem interessante para quem gosta de essa relação entre direito e história, que é uma das coisas que o Paulo explora na vida acadêmica dele, né? Que a professora Filomena também, com, né, as fontes normativas. Então, assim, gostou do que a Filomena falou, também dá uma olhada no que o Paulo André escreveu, que você vai poder ampliar melhor a sua perspectiva, o seu leque de possibilidades para pensar essas relações de poder na Idade Média, né? Rosiane, faz um favor, lê mais um pouquinho aí dos nossos contribuidores, dos nossos autores. E eu queria aproveitar a fala do Paulo, te agradecer sempre, né, Paulo, também pela sua contribuição. É uma honra também sempre tê-lo conosco, colaborando, contribuindo com as suas pesquisas e aí também com as nossas iniciativas. E dizer para vocês, então, me aproveitando da fala dele, de que não é um livro somente para pesquisadores, que vocês divulguem entre seus amigos, entre seus familiares, todos aqueles que tenham interesse em conhecer um pouquinho sobre a Idade Média ou sobre aquilo que vem sendo pensado sobre a Idade Média na historiografia brasileira. É bom destacarmos que somos todos integralmente autores brasileiros. Então, para mostrar também toda essa dinâmica e toda essa profusão de produção no âmbito da história medieval no Brasil, de norte a sul do país, tendo, como a Marta também bem disse, autores dos mais diversos níveis de formação e que estão também fazendo as suas formações fora do Brasil. Então, gente, aproveitem esse material, divulguem bastante esse material, e eu vou falar aqui de mais alguns textos, então, aqui algumas autorias, para que vocês tenham aí uma noção do leque, da diversidade de textos, enfim, de temas que nós temos nesse livro, que, como o Paulo bem disse, a capa ficou linda, todo o material, né, o conteúdo, mas realmente ele está uma belezura, né? A gente também tem de destacar isso, pessoal. Estamos aqui muito contentes com esse resultado. Bom, nós vamos ter aqui também, olha, um texto sobre as aproximações sobre o fluxo menstrual a partir das análises de Hildegard de Bingen. Então, um estudo sobre a perspectiva de história das mulheres, é uma proposta. E se vocês pensarem, fazendo também um pouco uso e menção da fala da professora Maria Filomena, é importante para a gente entender, né, o passado, a gente conhecer o presente, ou vice-versa. Conhecer o presente, a gente olhar para o passado. Então, que a gente possa também, a partir desses textos, pensar em temas que são contemporâneos, que são específicos das experiências humanas, né? Então, naquilo que diz respeito ao feminino, a questão do fluxo menstrual, da menstruação, se vocês forem olhar também, a mídia às vezes aponta alguns temas nesse sentido, então, né, mídia especializada no tema também. Então, gente, para vocês verem aí que a nossa proposta ultrapassa, apesar de a gente pensar sobre a perspectiva do medievo, ela ultrapassa e nos faz pensar também nos nossos dias, nos faz pensar na forma de olharmos e nos relacionarmos com o mundo de hoje. Então, é bastante interessante. Temos também Construindo a Ortodoxia, a Heresia nos Concílios de Latrão, séculos XII e XIII. Temos falando qual a Idade Média se ensina em terras cariocas. Então, de autoria, inclusive, da professora Marta Silveira, que ela vai falar um pouquinho agora. Enfim, que é mais voltado para o ensino de história.
temos aí uma gama, e vou passar, então, agora a palavra à Marta, para que ela possa falar um pouquinho sobre o seu texto, sobre qual foi a proposta desse texto, para que vocês tenham cada vez mais vontade de consumir, né, o nosso livro. Consumir gratuitamente o nosso livro e colocá-lo para circular, essa é a ideia. Pode botar aí, Rodrigo, a capa novamente, para o pessoal ver como está bacana. Né? Pode passar, por favor, aí o índice do livro, e aí vocês vão vendo a quantidade de textos que nós tivemos, o que é bastante legal também, porque a quantidade de textos só vai aumentando nos e-books, né? Isso vai chegar uma hora que a gente vai ter que limitar, senão o nosso e-book vai ficar, sei lá, com 1000 páginas, não vai dar, né? Mas, enquanto a gente puder abrigar o texto de todo mundo, a gente vai abrigar sim. Em relação ao meu artigo, especificamente, eu vou falar muito rapidamente, foi uma tentativa que eu venho fazendo há um certo tempo de conciliar minha trajetória acadêmica como professora no ensino superior, na UERJ, mais especificamente, e como professora da Rede Municipal de Educação, né, na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Então, eu sempre estou, né, como se fosse aquele personagem que está dividido, né, do médico e o monstro. Estou sempre dividida entre duas esferas e tentando conciliá-las na minha trajetória, né? O que é a Idade Média no ensino superior, o que é a Idade Média aplicada, de fato, para o ensino escolar. Então, nesse texto, que faz parte de um conjunto de textos que eu tenho produzido nos últimos tempos sobre esse assunto, porque eu recebi a possibilidade de um financiamento da FAPERJ, né, para trabalhar especificamente com os impactos, analisar os impactos da BNCC na SME, no que se refere ao ensino da Idade Média. Então, a minha preocupação é analisar o material didático, as orientações curriculares, né, as atividades que podem ser feitas com o aluno, para poder facilitar esse entendimento da Idade Média pelos alunos. E aí eu analiso especificamente as questões referentes à sociedade carioca, né, ao Rio de Janeiro, que é o estado onde eu atuo como professora. Nos outros e-books, no anterior, no Conexões Medievais, na Idade Média em Questão, eu fui analisando ponto a ponto, e aí nesse, Perspectivas Medievais, especificamente, eu fiz análise do material didático que é distribuído para os alunos aí da SME, pensando em possibilidades até que a gente poderia utilizar para melhorá-los, né, para torná-los mais próximo daquilo que a gente pensa que é a Idade Média no ensino superior. Né? Então, inclusive, nesse próximo seminário, que está aí, né, começando hoje, eu vou trazer mais um elemento aí da minha pesquisa. Então, convido a todos a que leiam e façam, né, as suas considerações, inclusive para ver se até o que eu penso em relação ao ensino carioca tem eco em outros estados do Brasil ou é diferente no seu estado. Né? Então, é bem interessante a gente fazer essa relação, tentar estabelecer essa relação, apurar um pouco as possíveis diferenças entre as estruturas de ensino, né, municipais, nessa diversidade de culturas que é o Brasil. Né? Então, é isso. Convido vocês a lerem o nosso e-book. Rose, quer comentar mais alguma coisa ou já podemos fechar? Eu acho, até pelo avançado da hora, a gente já pode sim finalizar. Quero agradecer mais uma vez a todos os autores que contribuíram para essa obra acontecer. Agradecer a Chalé Editorial, né, pela parceria constante, por estar sempre conosco, desejando que venha aí mais uma edição, né, a partir do que vamos assistir durante essa semana, no 6º Seminário de Estudos Medievais. Agradecer mais uma vez a parceria do professor Paulo André Parente,
por permanecer conosco, por também ajudar a construir esse sonho. E, Marta, eu te agradecer imensamente pela parceria, né? São sonhos realizados. Eu digo que cada obra é um filho gestado. Mais um filhinho nosso, né, Rose? Então, fazendo menção aos ditados de que precisamos, né, plantar uma árvore, então acho que já estou aí zerando a vida, né, com essa parceria aí que você tem ajudado tanto a que eu possa concretizar. Então, muito obrigada, querida, por tudo. Você ainda vai ter muitos filhos, não se preocupe, que nós vamos fazer muitos seminários ainda. Com certeza. Paulo, fala aí para se despedir do pessoal. É o seu microfone. Eu é que agradeço a convivência com vocês ao longo de todos esses anos e, mais uma vez, parabéns a vocês pela organização da obra, é realmente muita qualidade, e também um parabéns especial a todos os autores que pesquisaram e acrescentaram aí o viés do autor nacional, do medievalista brasileiro, que tem muito a contribuir com a historiografia em geral. Um forte abraço a todos, parabéns. Eu é que agradeço, Rose, porque sem você sabe que não ia rolar nem metade dessas coisas, né? Eu fico brincando que eu tenho umas ideias malucas, Rose tem outras, a gente junta e faz, né? E sem a parceria também do Paulo André, que está sempre aqui com a gente, que estimula os seus alunos a participarem, né, dos e-books, do seminário. Sem os autores, nada disso aconteceria, gente. E a ideia da gente é realmente viabilizar formas de se pensar a Idade Média de uma maneira diferente, né? Numa medievalística brasileira, que, como o Paulo disse, tem muito a contribuir tanto para se alterar a forma como se pensa teórica e metodologicamente a Idade Média, como também a disponibilizar formas de melhorar o ensino da Idade Média aqui no Brasil. Né? Então, é sempre um desafio para a gente estar trabalhando dentro desses dois pontos. Então, pessoal, olha só, vamos parar um pouquinho agora, porque daqui a pouco teremos sessões de comunicação para o pessoal que está inscrito aí nas mesas. Por favor, estejam lá, comprem o seu ingresso, não esqueçam, o Simpla só está limitando a gente, então nós estamos aí disparando os convites e você que recebeu, compre logo, entre aspas, né, porque é gratuito, o seu convite, tá bom? Obrigada, Rose, pela parceria, obrigada mesmo, Paulo, por tudo, e obrigada, Rodrigo, porque está aí fiel escudeiro de sempre também. Beijo, gente, até a próxima. Beijo, pessoal, até daqui a pouco.